Mais um filme da Enciclopédia Britânica. O Corpo Humano 3. Versão brasileira, Álamo. O sistema digestivo. Todos os seres vivos precisam de alimento. O alimento fornece a energia e as matérias-primas de que um organismo necessita para crescer e se manter vivo. A maioria dos animais tem de decompor o alimento antes que seu corpo possa aproveitá-lo. O alimento que ingerem tem de sofrer digestão. O alimento consumido por esse nematóide requer pouca decomposição. O sistema digestivo do nematóide é um tubo bastante simples. Mas outros seres vivos são muito mais complexos. Quando somos muito pequenos, só precisamos de leite. À medida que nossos corpos se desenvolvem, passamos a necessitar de alimentos mais sólidos. Os alimentos que formam nossa dieta têm de ser decompostos por meios mecânicos e químicos em moléculas pequenas, simples. Nosso corpo precisa de uma dieta equilibrada, o que inclui quantidades variadas de cada um dos nutrientes básicos: proteínas, gorduras e carboidratos. Temos necessidade também de fibras, vitaminas, minerais e água. A maioria dos alimentos são combinações de diferentes componentes nutricionais. O sistema digestivo pode absorver eficientemente todos os tipos de nutrientes. Embora o sistema digestivo pareça complicado, sua estrutura básica é bastante simples. Se pudéssemos esticá-lo, veríamos que o trato digestivo não passa, na verdade, de um longo tubo com partes especializadas. A digestão começa na cavidade oral, a área da boca. Depois vai para o esôfago e continua no estômago, que é uma parte ampliada e especializada do tubo. Dali a digestão passa para o intestino delgado e dele para o intestino grosso, ou cólon. Aí o processo termina. Os nutrientes foram absorvidos e o material restante é expelido. O tubo tem mais ou menos 7 metros de comprimento num adulto e é feito de camadas de músculos fortes e de outros tecidos. Ao longo do tubo digestivo há vários órgãos acessórios essenciais à digestão, ainda que os alimentos, na verdade, não passem através deles. São as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e ainda a vesícula biliar e o tecido glandular que reveste o estômago e o intestino delgado. No corpo, o tubo se dobra sobre si várias vezes. Há a cavidade oral, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e ainda a vesícula biliar e o tecido glandular que reveste o estômago e o intestino delgado. Vasos sanguíneos e nervos correm por todo o sistema, ajudando a regular e controlar os órgãos. Imagens de raio-x mostram que a digestão começa com a mastigação na cavidade oral. A mastigação aumenta a área superficial do alimento. Se não mastigarmos direito o alimento, pouco suco digestivo pode misturar-se com ele, mas se quebrarmos o alimento, mais superfícies são expostas aos fluidos digestivos, acelerando a digestão. Aumentar a área superficial é importante em todo o processo digestivo. A digestão química, realizada pelos fluidos digestivos, também começa na cavidade oral. A saliva é um fluido secretado por 3 pares de glândulas salivares quando o alimento penetra na cavidade oral ou mesmo quando apenas temos fome. Ela contém uma enzima, a ptialina, que converte os carboidratos amiláceos em açúcares mais simples. Quando engolimos,
a língua empurra o alimento na direção da garganta, ou faringe. A faringe leva a duas passagens, uma que vai para o estômago e outra que vai para os pulmões. Quando engolimos, uma válvula fecha momentaneamente a abertura para o pulmão, de modo que o alimento é obrigado a passar ao esôfago. De vez em quando, se falamos ou rimos enquanto comemos, o alimento entra pela passagem errada, bloqueando o fluxo de ar para os pulmões. Se a passagem não for desobstruída pela tosse ou outro meio, sufocamos. Da cavidade oral, o alimento passa para o estômago através do esôfago e é empurrado por contrações musculares chamadas peristaltismo. Através de outra válvula, o alimento entra no estômago, onde fica temporariamente. Ao comermos, o estômago se distende para acomodar o alimento. No revestimento do estômago existem milhões de glândulas que secretam suco gástrico, um outro tipo de fluido digestivo. Quando comemos ou apenas pensamos em comida, essas glândulas começam a produzir suco gástrico. Elas secretam uma substância inativa chamada pepsinogênio e ácido hidroclórico. E essas substâncias se misturam com o alimento no estômago. O ácido hidroclórico decompõe os alimentos, mata algumas bactérias possivelmente nocivas e transforma o pepsinogênio em pepsina, uma enzima digestiva ativa. Se colocarmos um pedaço de carne em suco gástrico e o observarmos durante 1 hora, podemos ver o efeito da pepsina sobre a proteína. Mas o estômago também é formado por proteínas. Por que a pepsina não o digere? Às vezes isso acontece, e então forma-se uma úlcera dolorosa. Vê-se aqui uma fotografia muito ampliada de um revestimento estomacal em bom estado. Um estômago ulcerado é dolorosamente lesado pela ação de seus próprios sucos digestivos. Normalmente, o estômago é protegido por um revestimento de muco secretado pelo estômago. As úlceras são causadas pelo rompimento desse muco protetor e muitas vezes decorrem de estresse psicológico. O estômago revira e mistura seu conteúdo através de contrações musculares. As ações do estômago são reguladas por hormônios e nervos. O alimento que entra no estômago estimula impulsos nervosos que viajam ao sistema nervoso central, que, por sua vez, envia impulsos às glândulas gástricas. As glândulas secretam mais suco gástrico. Outro mecanismo de controle é hormonal. Hormônios são substâncias químicas que viajam no sangue e ativam órgãos específicos para o desempenho de certas funções. Na parte inferior do estômago, alguns alimentos, principalmente os produtos digestivos proteicos, estimulam as células do revestimento do estômago a liberar o hormônio gastrina. Através do sangue, o hormônio chega às glândulas gástricas, estimulando-as a produzir mais suco gástrico. Esse mecanismo hormonal regula a si próprio porque o revestimento do estômago é capaz de sentir o nível do suco gástrico. Quando o nível está correto, o estômago reduz seu fluxo de hormônio. As glândulas gástricas deixam de ser estimuladas e sua produção diminui. A mistura pastosa de alimento e suco gástrico chama-se quimo. Os músculos estomacais forçam o quimo a passar por uma válvula e penetrar no intestino delgado, onde se realiza a parte principal da digestão. Ao entrar no intestino delgado, o quimo, uma massa ácida, estimula indiretamente o pâncreas a produzir sucos digestivos. O suco pancreático é alcalino e protege o intestino a neutralizar o ácido estomacal. Ele contém várias enzimas que levam avante a digestão.
O enzima tripsina atua sobre as proteínas. A amilase atua sobre os carboidratos. E a lipase sobre as gorduras. No entanto, é difícil decompor a gordura, e para isso não basta apenas uma enzima. Outra substância, chamada bilis, é essencial para a digestão das gorduras. A bilis é formada continuamente no fígado e fica armazenada até ser necessária num reservatório chamado vesícula biliar. A gordura e a água não se misturam. Precisamos de alguma coisa que aumente a área superficial da gordura, que a quebre em pedaços menores. Essa substância é a bilis. Se acrescentarmos bilis à gordura e à água e sacudirmos a mistura, vemos que a gordura se quebra em gotículas. Mais superfícies são expostas à enzima lipase. O fluxo de bilis também é regulado por hormônios. Primeiro, o alimento que entra no intestino delgado estimula a vesícula biliar a contrair-se. Certas partes da bilis são então reabsorvidas através da parede intestinal e levadas pelo sangue de volta ao fígado, que responde aumentando sua produção de bilis. A vesícula biliar é apenas um reservatório e não é essencial para a nossa saúde. Pode ser extirpada cirurgicamente se necessário. Por exemplo, quando cálculos biliares bloqueiam seus dutos. Independentemente da vesícula biliar, a produção de bilis diminui novamente quando a última porção de alimento deixa a primeira parte do intestino delgado. Os músculos do intestino delgado empurram o alimento e os sucos digestivos para frente e para trás, misturando-os através de uma ação chamada segmentação. Ondas peristálticas movimentam o material, assim. A segmentação o mistura assim. Como mostram essas imagens muito ampliadas, o interior do intestino delgado não é liso. Sua área superficial é aumentada por milhões de minúsculas projeções, chamadas vilosidades. Um corte microscópico de uma única vilosidade mostra que ela é recoberta por milhares de microvilosidades em forma de coluna. As moléculas dos nutrientes são absorvidas através das microvilosidades. As vilosidades e as microvilosidades aumentam enormemente a área superficial do intestino delgado. Através de cada vilosidade corre uma rede de vasos sanguíneos e linfáticos. Certos minerais, as vitaminas e a água passam diretamente para o sangue e a linfa. Os produtos da digestão das proteínas, chamados aminoácidos, passam para o sangue. Assim como os carboidratos, agora na forma de açúcares simples. A gordura é absorvida de outra maneira. Quando as moléculas de gordura passam pela camada absorvente, combinam-se para formar moléculas maiores. Contornam os capilares sanguíneos e entram no sistema linfático, de onde penetram na circulação geral do corpo. Os capilares pelos quais passaram os outros nutrientes combinam-se para formar veias. E essas, por sua vez, juntam-se para formar a veia portal maior, que leva ao fígado. Assim, os nutrientes e outros materiais absorvidos, como os sucos digestivos, são levados pelo sangue até o fígado. O fígado armazena os nutrientes, modifica alguns deles e os lança de volta na circulação geral, prontos para serem usados pelo corpo. Quando o material deixa o intestino delgado através de uma válvula e entra no intestino grosso, 90% de todas as matérias utilizáveis foram absorvidas. Logo no início do intestino grosso, há uma passagem pequena, aparentemente inútil e sem saída, chamada apêndice.
Às vezes, essa passagem fica bloqueada, provocando apendicite, que é a inchação e a infecção da área. Muitas vezes, o apêndice infectado tem de ser extirpado cirurgicamente. Se isso não for feito, ele pode rebentar com consequências de extrema gravidade. Normalmente, porém, o material não absorvido e muita água passam sem problema para o intestino grosso ou cólon. A única secreção do cólon é o muco lubrificante. Ali não há produção de suco digestivo. Entretanto, bactérias que vivem permanentemente no cólon continuam a atuar sobre o alimento, ainda que em pequeno grau. A maior parte da água restante é absorvida. O material, aos poucos, adquire consistência semissólida. Lentamente, ondas peristálticas conduzem o material para a região inferior do cólon e o material é eliminado do corpo. Praticamente nada de utilizável resta nele. Nosso sistema digestivo é complexo, refletindo as complexas necessidades do corpo. Tratando o sistema digestivo adequadamente, quando comemos, fazemos bem a todo o corpo. Devemos comer com tranquilidade. O nervosismo pode inibir o processo digestivo. Devemos comer devagar, porque o estômago demora para perceber que está cheio. Podemos sobrecarregar o estômago se comermos depressa demais. Convém atendermos às necessidades do corpo, mas ultrapassá-las pode levar à obesidade, porque o sistema digestivo cumpre sua função com muita eficiência. Nosso corpo é capaz de uma espantosa variedade de ações. Para executá-las, precisamos de alimento. O sistema digestivo decompõe o alimento para fornecer ao corpo a energia e as matérias-primas de que precisamos para crescer e nos mantermos vivos. O sistema nervoso. A cada dia, o corpo humano recebe muitos tipos diferentes de informação. Essas informações vêm de outras pessoas, do meio ambiente e do próprio corpo. Muitas delas provocam uma resposta, uma mudança na ação ou no comportamento do corpo. Essas informações, chamadas estímulos, são transmitidas desde os sentidos até o cérebro através de uma complexa rede de comunicação e controle, o sistema nervoso. O trabalho do sistema nervoso humano começa aqui, com o neurônio ou célula nervosa, uma pequena estrutura destinada a receber e enviar sinais, também chamados impulsos. O que estamos vendo é uma fotografia de neurônios enviando e recebendo impulsos. A foto foi produzida por um notável processo de congelamento criado pelo cientista americano John Heuser. Depois de colher uma amostra viva de neurônio, o Dr. Heuser a coloca num eletroímã e o neurônio é estimulado com uma carga elétrica que o leva a emitir um impulso. No mesmo instante em que dispara o impulso,
o neurônio é lançado contra uma placa de cobre superfria que instantaneamente o congela no momento da ação. O neurônio é então transferido para uma câmara de vácuo, onde ele é ressecado. Depois, sua camada superior é retirada. Por fim, o neurônio é colocado no microscópio eletrônico, que o amplia mais de 500.000 vezes para ser fotografado. Essas fotos de grande ampliação, ou micrografias, permitiram conhecer bem melhor os neurônios. O neurônio, a estrutura básica do sistema nervoso, compõe-se do corpo celular e de suas extensões. Os dendritos são delgadas extensões microscópicas existentes ao redor de toda a célula nervosa. São eles que levam os impulsos nervosos até o corpo celular. O axônio, uma única extensão de maior grossura, leva os impulsos para fora do corpo celular. A extremidade de cada axônio chega até bem perto dos dendritos do próximo neurônio, mas não chegam a tocá-los. Existe entre eles um pequeno intervalo chamado sinapse, muito estreita. A sinapse impede que os neurônios tenham uma ligação física, mas permite que mediadores químicos passem de um neurônio a outro. Um desses mediadores é a acetilcolina, uma substância que ajuda a transmitir impulsos entre os neurônios. A acetilcolina é produzida na extremidade de um neurônio. Atravessa a sinapse e faz instantaneamente com que um novo impulso nervoso tenha início nos dendritos do neurônio seguinte. Como a acetilcolina e outros mediadores químicos só são produzidos nas extremidades dos axônios e não nos dendritos, os impulsos só podem se propagar em uma direção. Muitas substâncias químicas presentes no sistema nervoso são neurotransmissores. Um neurotransmissor é qualquer substância que, liberada pelas terminações nervosas, transmite um impulso a outro neurônio, a um músculo ou a uma glândula. Depois que transmite sua mensagem, o neurotransmissor é destruído por outras substâncias químicas do sistema nervoso. Isso impede que o corpo receba falsas mensagens. Os portadores da doença de Parkinson não têm as substâncias que transmitem os impulsos nervosos. Por isso, os músculos tremem incontrolavelmente e se recusam a obedecer a comandos conscientes. Os íons são átomos com carga positiva ou negativa, e nas células nervosas saudáveis eles estão em equilíbrio. Por causa desses íons, o movimento dos impulsos nervosos através de cada célula nervosa envolve mudanças químicas e elétricas. Antes de transmitir um impulso, a camada externa de um neurônio compõe-se de íons de sódio com carga positiva, enquanto sua camada interna é formada por íons de potássio com carga negativa. Quando o neurônio está em repouso, não há nenhum movimento de substâncias químicas para dentro ou para fora da célula. Mas quando o neurônio é estimulado, ocorrem mudanças elétricas e químicas. No ponto estimulado, o exterior da célula nervosa se torna negativo e o interior positivo. Os íons de sódio e potássio trocam de lugar. Assim que passa o impulso, o ponto estimulado retorna a seu estado elétrico e químico original. A propagação do impulso nervoso ao longo da célula provoca mudanças semelhantes em todo o neurônio. Antes que cada parte da célula possa transmitir outro impulso, ela tem de repousar. Em alguns neurônios, esse período de recuperação não ultrapassa 1/1000 de segundo. Os neurônios do cérebro e da medula espinal formam uma unidade chamada Sistema Nervoso Central, que é uma das duas partes principais do sistema nervoso humano. A outra é o sistema nervoso periférico, que é formado por 43 pares de nervos que vão do cérebro e da medula espinal a outras partes do corpo. Juntos, o cérebro e a medula espinal controlam bilhões de neurônios, dos quais somente no cérebro existem 9 bilhões. O cérebro e a medula espinal formam uma só unidade.
De todas as partes do corpo chegam impulsos ao cérebro e à medula espinal. Os impulsos recebidos em uma dada região da medula espinal podem ser levados a outras regiões dela ou ao cérebro. Algumas células nervosas são recobertas por bainhas protetoras chamadas neurilemas. Ainda não se conhece a função exata dos neurilemas, mas talvez ela esteja ligada à capacidade que tem a célula de regenerar partes lesadas. Como os neurônios do cérebro e da medula espinal não possuem neurilemas, não são capazes de regenerar partes lesadas. Qualquer dano a esses neurônios é permanente, daí a gravidade das lesões ao cérebro e à medula espinal. Quando o cérebro e a medula espinal são saudáveis, os sinais químicos enviados das diferentes células sensoriais não diferem. Um impulso enviado das células sensoriais do dedão do pé é quimicamente idêntico ao impulso enviado por células do nariz, mas os impulsos são recebidos em diferentes áreas do cérebro que os traduzem em diferentes experiências, como olfato, tato ou paladar. Depois que o cérebro traduz os impulsos oriundos das células sensoriais, ele os devolve através do sistema nervoso para produzir uma resposta. A resposta é uma ação física que envolve muitas partes do corpo. Os neurônios responsáveis pelo transporte da mensagem de resposta por todo o corpo são os neurônios motores. Eles conduzem os impulsos do cérebro e da medula espinal até os músculos e as glândulas. Os músculos e glândulas que recebem uma resposta chamam-se efetuadores. Nos efetuadores musculares, o impulso proveniente de um neurônio motor produz uma contração. Nos efetuadores glandulares, esse impulso produz uma secreção. Chama-se de arco reflexo o mecanismo pelo qual a informação é passada pelos receptores sensoriais ao cérebro e à medula espinal, e depois retorna através dos neurônios motores. A contração do joelho é um exemplo conhecido de arco reflexo. Quando o médico bate no joelho do paciente, receptores no joelho estimulam um neurônio sensorial que envia um impulso à medula espinal. Esta transmite a mensagem a um neurônio motor que, por sua vez, a conduz até os músculos. Os músculos se contraem, provocando o salto do joelho. Este arco reflexo é um dos mais simples encontrados no homem. A maioria dos arcos reflexos envolvem neurônios adicionais chamados associativos ou intermediários, que transmitem os impulsos através da medula espinal ao neurônio motor. Muitos outros reflexos envolvem milhares de neurônios que são capazes de inibir ou aumentar a resposta do corpo. As respostas no sistema nervoso periférico são tão especializadas que são vistas como subsistemas do sistema nervoso. Entre esses subsistemas estão o sistema nervoso somático, o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso somático controla os músculos esqueléticos, aqueles que respondem voluntariamente ao mundo exterior e são controlados conscientemente pelo cérebro. São eles que nos permitem andar, correr, jogar futebol e fazer tudo aquilo que queremos deliberadamente fazer. A ação do sistema nervoso autônomo ocorre sem orientação consciente. O sistema nervoso autônomo inclui os neurônios motores que controlam os músculos lisos dos órgãos internos e dos músculos cardíacos. O sistema nervoso autônomo provoca em nós vontade de urinar, regula os batimentos do coração, prepara o corpo para a atividade sexual e regula o funcionamento das glândulas sudoríparas. Tanto o sistema nervoso simpático quanto o parasimpático fazem parte do sistema nervoso autônomo. Esses dois subsistemas têm efeitos exatamente opostos. O sistema nervoso simpático prepara o corpo rapidamente ao surgir uma situação de estresse. Libera a adrenalina no sistema circulatório, aumenta a taxa dos batimentos cardíacos, eleva a pressão sanguínea e o teor de açúcar no sangue. Dilata as pupilas, aumenta a ação das glândulas sudoríparas, faz os pelos se eriçarem e dirige o sangue dos músculos lisos para os esqueléticos, onde provavelmente ele é mais necessário.
As mudanças causadas pelo sistema nervoso simpático são às vezes chamadas de reações de combate ou fuga. Elas ajudam a pessoa a lidar com situações de estresse, como no caso em que altos níveis de adrenalina permitem a alguém correr com enorme velocidade. O sistema nervoso parasimpático inibe ou reduz a atividade dos órgãos, diminui os batimentos cardíacos, constrange a bexiga, reduz as secreções das glândulas sudoríparas e leva de volta ao normal as condições produzidas pelo sistema nervoso simpático. O sistema nervoso humano é um sistema perfeitamente equilibrado que permite ao corpo funcionar em seu nível mais eficiente. Mas tudo afeta o sistema. Dos alimentos às drogas. Duas substâncias cotidianas que têm efeitos tremendos sobre o sistema nervoso humano são a cafeína e a nicotina. A cafeína é um poderoso estimulante. Acelera todo o sistema nervoso, aumentando os batimentos cardíacos e elevando a pressão sanguínea. A nicotina também tem forte efeito sobre o sistema nervoso. Em altas doses, ela deprime o sistema, reduzindo a capacidade que têm os neurônios de enviar mensagens. De todas as substâncias que afetam o sistema nervoso, o álcool é uma das mais conhecidas. No cérebro, ele paralisa o centro de controle emocional, reduzindo as inibições. A seguir, são afetadas as áreas de visão e da fala, o que causa imagem desfocada ou dupla e voz enrolada. À medida que continua seu caminho pelo cérebro, o álcool bloqueia o fluxo dos impulsos até os neurônios motores e a perda de coordenação muscular, o que resulta em tonteira e incapacidade de caminhar. A depender do consumo de álcool, os neurônios cerebrais ficam tão paralisados que a pessoa embriagada perde a consciência. Sem o direcionamento que vem do cérebro, há um retardo do funcionamento do coração e do aparelho digestivo, como também da respiração. A pessoa pode até morrer. As drogas exercem vários efeitos sobre o sistema nervoso. A L-Dopa usada no tratamento da doença de Parkinson imita a dopamina, um transmissor natural. O fenobarbital é uma droga usada para diminuir a superatividade dos neurônios do cérebro. É de especial utilidade para controlar os ataques epiléticos. Os depressores retardam os impulsos nervosos e às vezes os bloqueiam completamente. As anfetaminas aceleram os impulsos nervosos e podem ser eficazes no controle da doença do sono. Os tóxicos e a maconha parecem afetar todas as partes do sistema nervoso, mas ainda não se conhecem todas as consequências a longo prazo do uso dessas drogas. O sistema nervoso é afetado ainda por drogas fabricadas pelo próprio cérebro. Pouco se sabe ainda sobre essas drogas, mas muitas parecem ser analgésicas, como as endorfinas, produzidas quando o corpo entra em choque. As endorfinas constituem apenas um dos mistérios ligados ao sistema nervoso. Ainda são muitas as perguntas, mas as respostas certamente não tardarão, pois agora temos condições de ver como o sistema nervoso atua. Podemos identificar suas partes e assistir a seu funcionamento. E tudo isso nos ajudará a resolver os seus enigmas.